imagens, tá? Parece que mas tá bem no cantinho, né? Tem uma linha aqui, mas na imagem fica certo. Aqui também, ó. Fica como se tivesse uma linha, mas fica bem. Estamos ao vivo, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos, vocês que nos acompanham pela Rádio Colina do Vale e vocês também que estão pelo nosso Instagram do AçãoCast, você que também que está no Facebook aí, ó. Hoje uma live nova aí para vocês, com uma nova história, com a nossa convidada especial, ela que vem fazendo um trabalho brilhante aí, Franciele Custódio. Seja muito bem-vinda! Olá, boa tarde a todos os que seguem aqui o programa, né? É um programa que eu estou conhecendo agora e estou muito feliz de poder participar aqui com vocês. Isso aí, Fran, seja bem-vinda. Estou muito honrada, né? A professora também, Franciele, vai contar um pouquinho da história dela. E para todos que estão nos ouvindo aí, né? Que ela tem um trabalho incrível sobre o Museu Virtual, que a gente estava falando aqui agora há pouco, e logo mais ela vai estar falando. E aqui quem fala com vocês é a Glaucia Soares. É isso aí, pessoal. Voltamos. Semana passada aconteceram imprevistos, né? Temporais. Foi. Que a gente não conseguiu fazer, mas a gente transferiu para hoje. E hoje vai, né? Que hoje tá um sol lindo lá fora. E vamos começar, né? Sabendo quem é a Franciele. Muitos vão assistir ao vivo, outros vão assistir depois, que fica salvo no nosso canal no YouTube. E conta pra nós quem é a Franciele, de onde veio, família, conta um pouquinho da sua história. Tá. Como professora de história, eu vou contar uma história pra vocês. Legal. Tá? Nasci aqui em Morrazópolis, no Hospital Santa Luzia. Meus pais, toda a minha família morou ali durante muitos anos no bairro Santa Terezinha. É um bairro que fica aqui a 16 quilômetros da cidade. Toda a minha infância trabalhei na roça, até comento com os meus alunos, a professora colheu algodão, arrancou feijão. Nossa, maravilha, é das minhas, Aí eles falam assim, não, deve ser mentira, né? Mas toda a minha infância cresci ali junto com os meus pais, com o meu irmão Rafael, com o meu irmão Francielton, né? Eu sou a filha mais velha. Vinha de ônibus para a cidade para poder estudar, então foi muito difícil. Convivi assim bastante ali na igreja do bairro Santa Terezinha. Meus avós, eles foram muito atuantes ali no bairro como ministros e organizadores de todas as atividades da igreja. Estudei todo o tempo aqui em Morrazópolis, fiz a minha faculdade em Mandaguari de História. Ao me formar em 2003, eu comecei a trabalhar em 2004, de lá para cá nunca mais parei. Trabalhei em Cândido de Abreu, trabalhei em Ortigueira e de 2007 para cá estou unicamente aqui em Morrazópolis. Que legal, Fran, muito bem. A Fran é casada, tem filhos. Sou casada, casei em 2008, tenho 3 filhos, um de 13, uma de 7 e uma de 3. Muito bem. Ô, Fran, mas fala um pouquinho aí também para nós sobre esse projeto, né? Que surgiu aí, como que surgiu, como é que foi? Então, desde 2000 vamos colocar ali 2007, quando eu vim para trabalhar aqui em Morrazópolis, no Colégio do José de Anchieta e no Castelo Branco, a gente tinha uma proposta de ter que trabalhar a história do município. De lá para cá, a gente foi produzindo biografias, os alunos me traziam histórias, gravações de vídeos. E esse material a gente ia disponibilizando no Facebook, mostrava muitas vezes para apresentações para a turma, para a escola. Mas durante a pandemia, eu acho assim que os meios de comunicação, todo esse acesso, ele veio assim para agregar muita coisa boa, né?
E aí, no ano passado, eu acho que mais ou menos outubro, o meu irmão assistiu um programa na RPC, e a RPC tem aqueles programas do sábado, que é o Plug, em específico o Plug, que eu gosto mais. E ela contou a história de uma pessoa, de uma cidade bem pequena, que eu não assisti, foi meu irmão que assistiu. E essa pessoa, ela criou tipo um blog. E nesse blog contava as histórias da cidade. Eu sei que a cidade, acho que tinha 3 mil habitantes, ele tinha mais de 11 mil seguidores já. E aí ele chegou e me contou, assisti tal coisa, né, tal reportagem. E aí uma prima também comentou, olha, eu tô fazendo um curso e um professor comentou de uma reportagem que você tinha disponibilizado no Facebook. Até foi a entrevista que eu fiz com a neta da dona Bronislava, que é a dona Bronha. Aquele vídeo, assim, sabe, repercutiu bastante. Foi muito emocionante aquele vídeo. E aí ele falou assim, por que você não cria alguma coisa para deixar assim um único lugar essas postagens? Aí eu tenho um pessoal de Ivaiporã, que como faz muitos anos que eu trabalho com faculdades, com pós-graduação também, e ele cuidava de um site que a gente tinha para disponibilizar os cursos. Falei com ele, a gente criou essa página, porque eu não tenho muita facilidade com questão de internet, páginas. Aí ele criou a página para mim, e de lá para cá a gente vem aí com todo esse trabalho. Não é unicamente meu, né? Tem algumas pessoas que trazem coisas novas, os meus alunos, né? As pessoas da própria comunidade, ou no Facebook mesmo, lá no Ensejo, ou vem no meu particular, me liga, ou me encontra, sabe? Então as coisas vão aparecendo, sem ter que muitas vezes ficar buscando, sabe? Eu tenho muitas coisas lá para ir postando, cada dia eu posto alguma coisa porque as pessoas ficam esperando a minha postagem diária. Tem pessoas que falam assim, eu fico aguardando, porque vai a notificação. Acho que né? eu sou uma dessas, tá? Que bom. Eu fico lá olhando, não vejo a hora de ver coisas novas, que é muito interessante, né? Porque é a história da nossa cidade, das pessoas, né? Por mais que tem pessoas que já se foram, né? Mas deixou um legado de história. Sim. Não, tem pessoas, os filhos, os netos estão aqui hoje, que a gente conhece, né? Eu gosto de olha que legal, né? Eu, pelo menos, nunca cheguei a conhecer a dona Bronha, né? A gente sabe da história dela. Agora, imagina uma neta, né? Então, assim, é bem interessante. É emocionante. Até nessa entrevista, a minha aluna, a Maria Luísa Sena, estava comigo. E nós fizemos um roteiro de pergunta. Aí a Maria Luísa teve a ideia de perguntar assim para ela, sem ensaio, sem nada. Ivete, se você tivesse 1 minuto para falar com a sua avó novamente, na hora que ela terminou de falar, a Ivete encheu o olho de lágrimas. Imagino. Então são assim, conversas, reportagens que vêm do fundo do coração mesmo, sabe? E você poder ouvir essas informações dos familiares, ter um reconhecimento, né? Isso é muito importante. Muito, muito, muito. Pessoal, vocês estão nos ouvindo, esse museu virtual tem no Instagram, né? Museu Virtual Burrasópolis, né? E o Face, como é que é? Também. Museu Virtual Burrasópolis. Para você que nunca acessou, é só ir na lupa, né? E colocar ali, Museu Virtual Burrasópolis. O logo é uma árvore cheia de letrinhas, né? Tem um lápis. E ali vocês vão descendo, né, a página, vai ter várias postagens. Nós começamos a postagem na página no dia 14 de dezembro do ano passado. Então, esse ano, além da comemoração dos 70 anos, nós vamos comemorar 1 ano de aniversário do Museu Virtual também. Uau! Que bacana! Legal, gente! Muito interessante, né? Como que é importante quando a gente começa a ler as histórias lá, porque nós somos feitos de histórias, né? Muitas pessoas vieram antes de nós e por isso hoje estamos aqui. E até para conhecer mais, por mais que a gente more em um município pequeno, mas a gente não conheceu todas as pessoas que passaram por aqui, né? Sim. E a gente saber que, nossa, aquela pessoa é parente daquele, é avó, bisavó, e vem fotos também. Outra coisa que achei bacana é que vocês já foram nas casas, né? Sim. Acho que do Dr. Choso, de algumas pessoas assim que
conversar com eles, né? Sim. Uma pessoa em Londrina, um senhor Foi. também, né? Muito interessante isso. Eu até falo assim, gente, se eu ganhasse para isso, nossa, acho que ia ser um trabalho, porque eu faço nos momentos que eu tenho um tempinho, né? Que é, né, com 40 aulas, 3 filhos, que tem que chegar, levar para a escola, aquela correria, Uma né? loucura. Então, se eu tivesse mais tempo para me dedicar a isso, nossa, ia ser maravilhoso. Recentemente, nós fomos à casa do senhor Paulo Kisner, que inclusive você, Jéssica, morou no bairro Paulo Kisner. E até você deve ter falado muitas vezes Paulo 15, né? Paulo 15. Paulo 15. E aí, assim, pra mim, conhecer ele, ouvir as histórias, sabe? E eu vejo, assim, o quanto que as pessoas se emocionam de nos receber e saber falar assim, olha, eu sou professora, e eu fui junto com o Israel, né? O Israel, ó, a gente tá até com o trabalho do livro. E interessante que a visita não acaba ali. Até hoje eu mantenho contato com ele. A filha dele essa semana me ligou, meu pai está aqui, ele quer saber quando que vai sair o livro, sabe? Então, além de uma visita, são amizades, pessoas que muitas vezes ficam esperando. Se ele não puder vir às festas de 70 anos para buscar o livro, nós vamos levar lá na casa dele. Legal. Tem a família do primeiro prefeito também, que se eles não puderem vir, nós vamos levá-lo ao livro e entregar em mãos também, estamos nos aguardando. Que bacana. E o pessoal aqui no Facebook tá falando, ó, São José dos Campos está nos assistindo, pessoal de Curitiba, Olha aí, gente. Mato Grosso do Sul, um abraço aí para todos. E tá falando aqui, ó, sobre o livro. Eu amei sobre o livro. Amei falar da minha família Marcolino no museu. O pessoal tá dando os parabéns, falando que amor, né? É um trabalho que você tá falando que é só os seus pequenos momentos, né? Os pequenos momentos. Os pequenos momentos. E olha só O efeito, o efeito que já causou, sabe? Que eu também fico emocionado assim, a hora que eu vejo e falo, nossa, olha o tamanhozinho que era a cidade. E o pessoal construindo, né? Isso que eu achei mais interessante. Que em todo lugar tem alguém construindo. Sabe? Não importa o que está acontecendo, sempre tem alguém. Tinha um caminhãozinho lá nas fotos, 5 pessoas, 3 crianças, né? Eu achei magnífico. E eu gostaria de fazer a pergunta assim, quem são as pessoas que ajudam a Franciele, que é a professora, a fazer esse trabalho? Tá. Eu vou assim fazer um comentário do meu dia a dia. Chego cansada da escola. Eu deito no meu sofá e as biografias eu escrevo deitada no sofá e vou escrevendo, vou conversando, vou postando. Então, para mim, não é algo difícil, sabe? É prazeroso para mim. Me sinto muito feliz de poder ouvir as histórias e poder divulgar para as pessoas, para as pessoas conhecer. E o quanto eu vejo que as famílias ficam contentes, né? Eu vejo assim, estava eu e a Fran conversando, né? Fazer aquilo com amor, né? Sim. É o que a Fran tá relatando aí, né? É igual nós quando a gente começou a Ação Cast, né? É um projeto que não tem fins lucrativos, mas é uma doação, né? Uma doação para algo, né? Que vai deixar a tua sementinha, o teu legado, eu falo, né? Um legado de construção que você deixa. E é igual a Fran falou, é tão legal você falar, nossa, que legal, eu amei a história lá do Ação Cast, que bacana as histórias das pessoas, né? E acontece no museu, né? E até esses dias eu fui numa escola em Cosmopolitina falando que eu levei a história do museu pra lá, pra deixar esse, que é um legado que deixa, né? Não é só de pessoas que foram prefeitos ou pessoas que tiveram um nome em destaque, não, são pessoas que passaram pela nossa comunidade, que deixou um aprendizado, um legado, uma história, né? Eu acho que isso que é o bacana, né? Vocês falando assim, eu lembrei de um fato logo que eu comecei com o museu. Eu postei a biografia, uma biografia curta. Ela se chama Dona Maria Grola. Inclusive, ela morava aqui em Borrasópolis, onde hoje é a Rádio Nova Era. Ela tinha um moinho de fubá ali, naquela esquina. E eu postei a história dela curta,
e andei investigando se eu encontrava alguém, parente. Não encontrei naquele momento, encontrei outras pessoas, mas nada que fosse filho mais próximo. Aí uma pessoa da Tchecoslováquia me mandou mensagem no Facebook. No que eu fui ler, o Facebook ele faz a tradução. E eu nunca tinha me atentado a isso, sabe? É minha avó e tal, e fui falando, fico muito feliz de você poder divulgar a história da minha avó e tal. Daqui a pouco veio uma outra neta de Portugal. Nossa, então, tudo fora do país. Pessoas fora do país. E assim, para mim, pensar que o Museu Virtual ele não é só um trabalho que é divulgado, que fica só em Boas-Obras. Então eu tenho pessoas que conversam comigo de outros países. Então, para mim, o dia que eu recebi aquela mensagem de familiares da Dona Maria, eu fiquei muito feliz de poder saber que um trabalho que muitas vezes é pequeno, uma cidade pequena, uma população pequena, mas que está atingindo e chegando a um lugar tão distante, tão longe, né? Nossa, o Francis tinha noção do teu trabalho, você começou. Tinha de jeito nenhum. Noção dessa proporção, onde que ia chegar. Agora já com o lançamento de um livro, que logo mais ela vai estar falando um pouquinho. E como que o teu coração, assim, que você pensa, não só como mãe, como esposa, como dona de casa, nem como professora, mas como que você se sente, assim, nessa proporção, onde que tá e vai chegar muito mais longe, né? Se Deus quiser. Um dia, conversando com a professora Diana, que está nos acompanhando aí, com certeza. Isso aí. Que é professora de história também. Eu falei assim, eu sonho muito, né? Que bom. Aí eu falei para ela assim, muitas vezes se torna realidade, muitas vezes não, né? Mas tá bom, a gente tenta. Falei, Diana, a gente tinha que fazer alguma coisa para a comunidade saber o trabalho que a gente desenvolve na escola, porque muitas vezes só fica ali, né? Os alunos, muitas vezes nem os próprios pais ficam sabendo as coisas boas, os trabalhos bonitos que são feitos. E aí veio a realização do Museu Virtual. Então, hoje eu me sinto assim muito realizada. Nunca imaginei que um dia eu seria parceira da produção de um livro. Para mim é um sonho. Pegar assim, esses dias eu fiz a leitura toda do livro, num domingo, faz 15 dias que eu fiz isso, e olhar cada página, cada foto, você saber de onde veio, quem que te emprestou, falar para postar, sabe? Saber de cada história de biografia, quem foi o familiar que mandou. Então eu posso dizer que aos meus 40 anos, 19 anos como professora, me sinto muito realizada e, se Deus quiser, outros projetos, outras ideias e muitas biografias e histórias a gente vai poder estar divulgando no Museu Virtual. Com certeza. E aproveitando, fala um pouquinho mais da ideia do livro. Como surgiu o livro, se já tem data de lançamento, como você comentou aí. Certo. O pessoal deve estar curioso e nós também. Com certeza. O livro ele começou com um convite do prefeito ao Israel, porque o Israel ele já fez um outro, né, em 92. Esse livro até ele é a base de pesquisa de trabalhos, né? Esses dias uma aluna me procurou para emprestar. Ele tem 30 e poucas páginas. E aí ele começou com a ideia, com proposta, me procurou. E aí quando ele começou a olhar as páginas do Museu Virtual, ele ficou mais animado, né? Porque infelizmente a história da nossa cidade ela é mais na oralidade, né? Não tem nada assim, registros, né? Exatos. E aí a gente começou com essa parceria, as biografias, as fotografias. Então eu posso dizer assim que é um trabalho de um ano, tá? Então o livro, a possibilidade de ser lançado nas datas agora, na data do aniversário. Quando se fala num livro, muitas vezes a gente pensa assim, é algo fácil. Gente, vocês que estão nos ouvindo não têm ideia do quanto é trabalhoso se produzir uma obra assim. Porque desde uma foto,
sabe? Esses últimos meses. Vamos procurar uma foto que tem uma qualidade melhor. Porque tem foto que a família acha bonita, você acha bonito, mas quando ela vai para impressão, ela perde toda a qualidade, né? Então, desde o cuidado de uma fotografia, um sobrenome errado, sabe? Então, essa correção que eu fiz agora esses dias, o Israel também fez várias vezes. E agora na editora é tudo no passo a passo, sabe? Tem uma pessoa específica para cada setor ali, uma pessoa específica só para corrigir foto, outro só para corrigir texto, paginação. Então é uma coisa assim muito séria, cuidadosa, sabe? Então a gente, se Deus quiser, agora no aniversário vai estar pronto. Já tem uma lista de pessoas esperando a produção. Nossa, né? eu quero Eu Eu não vejo a hora de poder pegar o meu, tirar foto. E a cada um que eu for entregar, eu acho que vai ser muito emocionante, né? Tirar as E o fotografias. valor, assim, já tem um valor específico? Como é que vai ser ou ainda não? Mais ou menos, assim, pelo que a gente tem observado e acompanhado, porque está lá na editora, eles estão fazendo as correções necessárias, em torno dos R$90. Ótimo. R$90, mais ou menos. Gente, a Fran falando na questão do livro, eu sei, porque eu tô com meu filho lá, o Antônio Sesc, no Thiago, e a gente tá numa luta para ele publicar um livro, igual você falou. É um desafio muito grande ainda. Né, o sistema cultural, a parte ainda nosso do Brasil de livros é muito difícil, além do custo, viu, gente? É muito caro para você publicar um livro, realmente. Então, assim, infelizmente ainda, né, não é todo mundo, que eu sei que tem pessoas que escrevem livros maravilhosos, poderiam publicar, infelizmente estão gavetados por não ter esse recurso. Sim, é um custo muito alto. Muito. Que legal, que bacana. Eu queria fazer uma pergunta de quem que surgiu a ideia, que teve um concurso lá de desenho esses dias atrás. Eu achei muito lindo aquilo lá, mostrando o trabalho dos alunos, que nem a Franciele acabou de falar, mostrar o que a escola apresenta fora da escola. Sim. O pessoal ver também. E aquele concurso foi muito lindo, que daí o pessoal começou a fazer votação lá para o museu, sabe? E eu gostaria que a senhorita falasse um pouco para nós, sabe, sobre aquele concurso, que foi uma coisa brilhante, assim. Muitos alunos fizeram desenho das coisas do passado também, que eu vi lá, sabe? Então, numa visita do Israel lá à escola, pra gente conversar sobre o andamento do livro, né? Aí eu perguntei para ele assim, e a capa? Você já pensou na capa? Ele falou, eu tenho algumas ideias. Aí eu falei, o que você acha de promover um concurso de desenho? E ele gostou da ideia. E aí eu lancei para os alunos, fiz todas as orientações, o passo a passo, o que podia, o que não podia, né? E eu sou aquela professora que eu cobro todo dia. E eu posso... A gente sabe. Dois alunos aqui, Sim. só a nossa aqui Só eu Colega de profissão. Só colega de profissão. colega de profissão. E aí foram surgindo assim desenhos lindos. Até vou comentar de alguns. Ficaram selecionados para votação, que foi o trabalho da Agnes Rebeca, que ela fez tipo um túnel do tempo, assim, né? Um giro, Borrasópolis 70 anos, e os vários recortes de cenários históricos, maravilhoso. Teve uma outra que foi a fotografia do primeiro prefeito, do Giacomo Gagini. Cheguei a mandar para a família se emocionou quando viu. A família tá na onde? Mora em Apucarana. E daí então veio outros. Teve o da Natália, que é o do Giacomo Gagini. Teve o desenho da Laura Miage, não sei se vocês vão lembrar desse desenho. Esse desenho ela fez o Cristo de costas e como se fosse um caminho indo para o céu, que é a filha da professora Tereza Domingues, e o Shimá, que foi aquele que faleceu no Vendaval. E eu coloquei as descrições
Do lado da bebezinha, do lado do shimá, tinha um cestinho com limão. O shimá, ele vendia limão na rua. Sim, sim. E ele, para vender o produto, para vender o limão, ele dizia que era para o pessoal comprar o limão, porque o limão dele era o mais azedo. Então, quem olhasse para o desenho da Laura, a princípio não ia entender, teria que ler a descrição para poder conseguir entender qual era a representação. Tá? Um outro desenho foi a da Natália Pimenta, que é a filha da professora não, agente de saúde, que é a Franciane Trida. A Natália fez um do calçadão. O calçadão deixou muito, muitas histórias, muitas recordações. E ela fez o calçadão, uma parte cinza, que é a representação do passado, e uma parte do desenho colorida, representando a atualidade, como se o calçadão existisse hoje. As crianças em cinza brincando o passado e os coloridos brincando agora. Então foram desenhos que marcaram muito, dentre muitos outros lindos. Guardei cada um uma pastinha. Daqui a alguns anos, se tudo der certo, estarei postando no Museu Virtual de novo. Legal. Pessoal, se vocês quiserem ver as imagens aí, entra lá no Facebook ou no Instagram, Museu Virtual Borrasópolis, e segue a página também. Segue também a nossa página no Instagram, Ação Cast, e também lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, porque lá estão todas as lives que nós já fizemos, estão todas salvas, assim como essa também vai ser salva lá, beleza? E continua compartilhando a live, que muitas pessoas aqui também querem o livro, o Facebook já está comentando, tem feito um maravilhoso e um ótimo trabalho também, aqui está comentando pelo Instagram. Boa tarde, sou de Curitiba, estou acompanhando, e assim por diante. Nossa, que legal, gente. Eu também gosto de histórias, que lá em casa eu tenho umas fotos, sabe, de Borrasópolis, eu mandei revelar, sabe, aquela do antigo calçadão, quando eu estava construindo o antigo relógio lá, que era no calçadão também, que eu acho uma coisa que fica marcada assim para a história, e quando você for mostrar para os seus filhos ou os netos, falar, essa era a cidade de Borrasópolis. Eu acredito que é uma coisa que queria ver agora muito mais prático, né? Que já tem tudo lá prontinho, né? Acho muito bacana essa iniciativa de vocês. Até comentei com a minha irmã um dia. Eu falei, nossa, como que eles tiveram essa ideia? Porque a matéria história foi sempre considerada. História, você saber do passado. Mudou, né? E como que vocês mudaram uma visão assim da história em si, a matéria, a história, e quantos leques vocês abriram, né? E também na história da nossa cidade, assim como outras pessoas que vêm aqui, os nossos convidados, muitas vezes são empreendedores, têm uma visão de Borrasópolis bacana, vocês estão trazendo a história porque estamos aqui porque tivemos uma história anterior, e vamos ter mais histórias para contar. Mas muitas vezes a gente vai deixar passar batido, né? Vai esquecendo da história, na verdade. Porque até o momento não tinha um livro, não tinha uma rede social, e hoje tudo é na rede social, né? E com esse livro, com esse projeto de vocês, vem resgatando muitas coisas que a gente não viveu e não viu, mas que a gente sente, né? E faz a gente se recordar, tipo, nossa, o calçadão era assim, pra quem não conheceu. A história foi assim, porque os desenhos, né, que eles fizeram também trouxeram muita coisa, né, que muitos não viveram, mas os familiares, né, contaram a história para eles. E essa história vai passando de geração em geração, só que agora tem um lugar específico para isso. Porque às vezes a história vai se perdendo no tempo, né? Muda a versão da história. E com esse projeto não, agora tá ali. Quem quiser saber da história, ela tá ali dentro. Então é um projeto assim incrível mesmo que vocês tiveram. Nossa, continuem, não parem, porque vai atingir muito mais, né? Já tá atingindo pessoas de outros países. E quando a gente saiu de Borrasópolis, é descendente de Borrasópolis, e hoje tá, né, em tantos países aí, como você falou, e outros que ainda vão chegar. É assim também com a nossa ação casting, né? A gente tenta
atingir o máximo de pessoas possível, até por isso depois ficar salvo. Sim. Assim, quem não puder assistir hoje ao vivo vai ter a chance de assistir depois, ou quiser voltar no que a gente falou aqui. Então divulguem, né? Porque é tão bom divulgar e mostrar coisa boa para as pessoas, né? Para que mais pessoas tenham acesso. Mas, Franciele, você pensa assim, tipo, do jeito que tá bom? Ou você sempre pensa, não, tem que melhorar, tem mais coisas que eu quero fazer? Então, eu gosto bastante de desafios, né? E eu acho assim que tá ótimo, é uma coisa, todo esse trabalho, eu nunca imaginei que teria toda essa repercussão, mas ainda sonho com a grande maioria dos meus alunos seguindo. Porque infelizmente a escola concorrer com a internet hoje, né, os jogos, é um desafio muito grande. Então, o meu maior desafio hoje é tentar fazer com que eles me acompanhem, sabe? E eu sempre falo assim para eles que a história é algo muito importante, porque nós não somos um papel em branco, né? A gente não surgiu ontem. Quem são os nossos antepassados, né? O nosso sobrenome, a nossa história, de onde vieram. Então, eu procuro sempre trazer para eles o significado, porque você aprende algo quando você enxerga naquilo a necessidade e você enxerga ali, vamos colocar assim, a importância de se aprender. Então, a disciplina de história ela não pode ser vista só como algo do passado, algo velho, algo que acabou, né? Porque a disciplina em si ela é uma transformação, né? É algo que transforma a cada dia. É um legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, né? E quando surgiu esse trabalho do livro, um dia eu comentei com meu filho de 13 anos, que está na adolescência, falei assim para ele: posso não ter feito muita coisa na minha vida, mas que um dia a mãe participou da produção de um livro, eu participei. Aí ele fica todo cheio. Adolescente não dá risada, fica sério. É que ele ainda não sabe, né? Tipo, ter um filho, escrever um livro, Não. plantar uma árvore. E eu vejo assim, tanta coisa incrível que tem, né, Fran? Eu vejo assim, que foi o resgate, né? De reunir famílias. Sim. Porque eu falei assim, tava eu e a Fran conversando antes, que acho que além de tá a história ali registrada, de ter um documento agora, ter um museu, o lançamento do livro, igual a Fran falou, é resgatar essa união familiar. Sim. Né? Então as famílias estão se reunindo nas casas, fazem até almoço de família para poder escrever a biografia, para ver o que vai colocar, para achar foto. Sim. Aí liga para um, liga para assim, eu acho muito legal. Então eu acho assim, esse resgate de tantas coisas que está se perdendo, né, ao longo do tempo. E esse museu trouxe, acho que, esse resgate, assim, né? A minha irmã Cláudia é professora também, né, de História de Geografia, mas que tem muito assim, que a gente está sempre conversando, ela fala: Glaucio, olha lá fulano que encontrou, porque ele escreveu no museu, encontrou os parentes dela, a parte do irmão do pai em Portugal. Eu falei: Cláudio, mas isso é incrível. Eu e ela falando em casa, sabe? Falei: Cláudio, mas isso que é o sentido da real da coisa, né? Que a Rita no Marcos, a gente estava falando do Seu Américo ali, né? E aí eu falei: gente, olha que coisa mais incrível, né? Porque eles vieram de Portugal e o meu irmão ficou. E eles nunca tiveram contato com esse tio. Aí o pai faleceu, os irmãos foram falecendo. E por causa do museu virtual, eles colocaram a história do Seu Américo, né? Acho que é isso mesmo, se tiver errado, você corrige. Não, é isso mesmo. E aí a Claudinha me contando, né? Falei: gente, daí alguma prima acho que entrou lá, entrou em contato com a Rita e eles estão se conhecendo, né? Depois de quantos anos aí sem saber. Então eu acho que esse resgate, né, Fran? Sim. Do encontro, né, entre as famílias, da união, de estar junto, resgatando. Eu escrevi a história da minha mãe, né, gente? E foi bem emocionante, que a gente chorou bastante, né? Minha mãe já faleceu faz algum tempo. E quando a Claudinha teve essa ideia, eu falei: vamos fazer. E a gente se reuniu lá em casa, foi um tumulto. Mas um tumulto gostoso. Então, assim como você está comentando ali que vocês se reuniram para escrever, muitas outras famílias fizeram a mesma coisa.
Né? Recentemente a Valdelice Michelin, Eu vi até elas postando. elas falaram assim, ó, nós vamos se encontrar tal hora, se você não puder vir, né? Falei, olha, não dá, porque o final de semana é difícil, mas a hora que vocês estiverem aí, manda umas fotos. Então o pessoal manda a foto do encontro ali, muitas vezes há tempos que não se reuniam, né? E é assim, ó, muito bom, maravilhoso saber de famílias que estão se reencontrando. Recentemente teve uma foto, ai, de quem que era a foto, não vou lembrar agora de quem, era uma foto de casamento. Aí um familiar de longe, eu tenho uma foto dessa na minha casa, eu não sabia de quem era. Então as pessoas estão além de se encontrar, além do encontro, além, né, de saber a história, saber onde familiares estão, elas estão observando as fotografias que muitas vezes os pais deixaram e não sabiam de quem era. Então é assim, muito prazeroso saber de tudo isso, né? E o quanto isso é bom para as famílias. Sim. Né? Nossa, é incrível. E assim, eu sei que tem inúmeras histórias, mas tem alguma ou algumas que você possa contar um pouquinho rapidinho, assim, que vem à mente, logo que alguém te pergunta, ou se você tá lá, você pensa assim, essa história ou essas, pode ser mais uma, te mexem mais. Não, todas são únicas, não tem como a gente comparar, mas sempre tem aquela que fica na nossa mente mais do que outras, talvez. Sim. Conta pra nós. Se puder. Então, uma assim, que para mim é um imenso prazer falar sobre ela, é a história do meu avô. O primeiro vídeo que nós fizemos, até eu quero agradecer imensamente, já agradeci muitas vezes, mas é algo assim que eu nunca vou esquecer. O Robertinho, que trabalhava na Sanepar, o Robertinho com a Ana, nós fizemos o vídeo contando a história do meu avô lá no bairro Santa Terezinha, onde ele morou, onde a gente morou, na frente da casa, uma casa velha, tá toda torta, caindo, despencando, mas nós fizemos a produção ali. E pra mim, assim, é um vídeo que eu nunca vou esquecer na minha vida, sabe? Pessoas da minha família ao assistir chorou. Uma história, meu avô tá com 91 anos. Ele, o dia que ficou pronto o vídeo, ele assistiu 3 vezes seguidas e as 3 vezes ele chorou. Então, pra mim, a história ter gravado, porque eu fiz a parte escrita, sabe? Meu avô sofreu demais, ficou órfão, a mãe faleceu ali muito pequeno, o pai dele se casou, a esposa tinha 6 filhos, então ficou uma família imensa, ele teve que fugir de casa, sofreu demais, casou a primeira vez, ficou viúvo, a esposa faleceu com tuberculose, e é uma pessoa assim que sofreu demais a vida toda. Aos seus 91 anos, eu acho assim que é um exemplo de vida, de tudo pra gente, sabe? Essa é uma história, né? Uma outra, logo que eu comecei o Museu Virtual, uma pessoa de Santa Catarina entrou em contato comigo e ela comentou assim, ó, já entrei em contato com a Prefeitura de Borrasópolis, mas não achei nada da minha avó. É da família Oliviac. Você não tem nada aí com você? E eu fui procurar, não é que eu achei uma foto da avó? Menina, sabe o que é você pegar, porque assim tem os trabalhos ali, né? Tem até uns trabalhos que a professora Claudete Baum também realizou quando ela era professora, que estão com as páginas bem amarelas, antigo. E eu mandei a foto para ela. Em seguida ela já me ligou chorando. Ela falou assim, eu não acredito que você tão rapidamente achou alguma coisa assim da minha avó. Até hoje ela agradece. E uma recente, que é uma outra coisa que marcou demais, foi o seu Toninho, o senhor Toninho Tenório. Não sei se vocês conhecem. Ele canta, ele escreve música, sabe? Atualmente ele toca o instrumento e quem canta é o Tavares, o Adair Tavares. Sim. Andei postando alguns vídeos dele também. Aí como eu trabalhei junto com a Leiva lá em Ortigueira, aí eu vi ela postando alguns vídeos, marquei um dia, fui na casa dela, dos pais dela aqui em Borrasópolis, conversei bastante com ele, fiz a biografia dele, postei. E você vê o quanto que para ele é prazeroso aquilo que ele faz, né? As letras das músicas dele, sabe? E aí, acho que assim,
esse trabalho do Museu Virtual, acho que por onde ele ia, as pessoas, eu te vi lá no Museu Virtual, né? Que legal, a sua música, isso, aquilo, sabe? Ele escreveu uma cartinha pra mim. E ele é analfabeto, ele nunca frequentou a escola. Nunca. Não sei se vocês chegaram a ver a cartinha. Não. Eu acho que eu vi alguma coisa, publicou. Publiquei. Não foi, mas acho que eu não vi, mas eu vi alguma coisa lá que você colocou. Como ele nunca frequentou a escola, então muitas vezes essas pessoas elas escrevem uma palavra, ponto, ou vírgula, outra palavra, vírgula de novo. E ele não queria que entregasse aquela cartinha para mim. Ele queria que a Leiva Tamares passasse a limpo para levá-la para mim. No domingo, bem cedo, a Leiva falou assim, você tá na tua casa? Tô indo aí. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Domingo cedo. Daqui a pouco chega ela, ó, segurando a cartinha, eu tenho uma coisa para te entregar. Ele escreveu, mas ele queria que eu passasse a limpo, mas eu não fiz, eu tenho que trazer igualzinho. Gente, que emoção. Ao ler aquilo, sabe, cada palavrinha, falei assim, ainda postei depois. Foi a carta mais linda que eu recebi em toda a minha vida. Foi ler o que ele escreveu pra mim, sabe? E hoje nem tem mais isso, Foi né? ele mesmo que escreveu. Ele mesmo, com a letrinha dele. A letrinha, né, o modo como ele aprendeu com as dificuldades, né? Porque muitos desses nunca foram à escola. Sim, a maioria, né? A maioria. E foi bem legal você estar falando sobre isso, porque o sonho da minha mãe era estudar. Então, assim, o sonho da minha mãe era até me emocionei, era ser professora. E quando, assim, ela escrevia poemas naqueles até a gente colocou lá no Museu Virtual o destino dela. E os cadernos a gente guardou. Na verdade, a gente ficou lá, né? Ela trouxe, casou, trouxe os cadernos e foi ficando esses cadernos, né? A gente não dava muita bola aos cadernos. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai pegando já mais maturidade, vai dando sentido a certas coisas, né? Eu falo que a gente vai dando valor realmente às coisas simples que realmente são valorosas, né? Aí com o falecimento da minha mãe, esses cadernos ficou comigo. Até minha irmã fala, não, como assim? Agora fala na casa dela, cada casa de uma. Uma semana em cada casa. Como assim? Vou levar para ler. Porque assim, igual você falou, ela nunca frequentou a escola, acho que frequentou muito pouco, daí quando veio para a cidade, que tinha aquele supletivo antigamente, aquelas coisas que deu uma estudadinha, mas ela tinha essa dificuldade, igual você falou, nas junções das palavras e tudo. Mas você consegue entender algumas coisas. E ela escrevia cartas, que naquela época não existia, né, gente? Hoje é WhatsApp, né? Hoje não tem mais essa função carta, né? Então, olá, minha prima, Elizabeth, por exemplo, né? E ela escrevia e colocava, né? E tá lá as cartas, a gente guarda, sabe? Então, igual você falou, é tão emocionante ver isso, porque é uma história que se perdeu e agora a gente está fazendo esse resgate, né? Foi o meu irmão lendo os poemas e chorando lá em casa, né? Qual que publica, qual que vê, qual que não sei o quê, né? E é um material que vocês têm que guardar. Tem que guardar, nossa, com todo cuidado. É maravilhoso. É maravilhoso, é muito emocionante. Eu imagino a sua emoção, porque eu fiquei de ver, olha que eu já sabia da minha mãe. E quando a gente publicou ali, né, que saiu no Museu Virtual, eu fiquei tão emocionada porque ela nunca, né, frequentou realmente a escola. O sonho dela era ser professora, sabe? Ela disse que sonhava, né? Por isso só tem 2 professoras em casa, né? Graças a Deus, isso que eu ia falar. professoras. E então, assim, é o legado que ela deixou e a gente está cumprindo isso, né, de alguma forma de agradecimento que ela deixou, né, para nós. Inclusive, a cartinha estará no livro, tá, gente? Que legal, muito bem. O dia que o Israel falou pra mim, eu vou colocar a cartinha no livro. Você não sabe a felicidade que eu tô. Nossa. De saber que ela está lá. E o senhor Toninho Tenório, que fica pronto, eu vou levar lá pra ele. Eu acredito que a hora que ele olhar, ele vai ficar tão feliz quanto eu. Com certeza. O dia que eu levei o rascunho do livro para mostrar pro meu avô, eu abri na página que ele está. Aí ele deitou na rede e eu falei para ele, leia essa página. Ele começou a ler. A hora que ele leu o nome, Felisberto, ele olhou para mim, mas por que eu tô aqui? Aí você vê a felicidade da pessoa em saber que a sua história tá num livro, tá né? num livro. Hoje as pessoas não dão muita importância, né, para
aquela leitura de um livro, né? Eu tava aí a gente conversando até ontem sobre isso. Quanto que é importante, né? Um livro, a leitura de um livro, não importa qual estilo que você vai ler. Principalmente quando você vai pegar agora, imagina uma pessoa igual esses senhores, né? Que naquela época, gente, quem tinha livro ou quem tinha o poder de comprar um livro era muito difícil, né? Agora você vê que a história dele, da pessoa está num livro. E esse livro, né, vai estar no mundo, porque hoje é o mundo, não é só mais Borrasópolis, né? Hoje é um mundo que a tecnologia, igual a Fran falou assim, ela veio para trazer essa oportunidade para nós. Vamos pegar as coisas boas, cara. Tem muita coisa aí que veio para atrapalhar. Sim. Mas tem muita coisa boa e tá no mundo, né? Imagina, o mundo vai poder ver essa história. Sim. Inclusive eu tenho assim as reservas de várias cidades, né? Inclusive acredito que também vá para o exterior, porque os parentes, né? Cada parente vai querer ter um na sua casa para guardar de lembrança, né? Porque uma obra como essa, tão maravilhosa, olha, gente, é difícil de sair, viu? É um trabalho de 1 ano, tanto meu quanto do Israel. Israel trabalhou muito, inclusive teve dias nesses últimos meses agora, dele 3 horas da manhã, ele está no livro, 3:30 da manhã, 6 horas da manhã, ele lá dormir 1 hora e acordar de novo e continuar. Então, é muito trabalhoso, mas é um trabalho que nos recompensa, né? É tão importante a gente ver assim, a alegria das pessoas ao falarem, vi tal postagem, vi tal história, minha família está lá, né? Então, é um reconhecimento que não só as pessoas como o prefeito, como o vereador, né? Mas de um modo geral, tem que ser reconhecido, né? Porque a comunidade só existe por conta do trabalho de tantos, né? Com certeza. Falando nisso, a gente já pode deixar o convite, né? No lançamento ou pré-lançamento do livro, você, Israel, já tem que vir fazer uma ação cast especial. Legal. Uma ação cast especial, né? Pro lançamento desse livro, porque é um marco para nossa história e para nossa cidade, né? Sim. Enquanto nós, pessoas, cidadãos, com certeza vai ser muito importante para gerações que estão aqui e as que vão vir. Podemos então, marcar sim. Já está pré-marcado. Já está pré-marcado, vocês ficam ligadinhos. Fiquem ligados que vai ter essa data aí. Só falta o Israel saber. Acho que o Israel saber. E como que é pra você, assim, quando você chega a um lugar, né, fala, é a professora do museu, as pessoas falam, é a Franciele. Como que é pra você? Pra mim, eu me sinto muito feliz, porque você vê o quanto que o teu trabalho é reconhecido, né? E como eu falei, assim, não é só o meu trabalho, né? Então eu levo junto comigo muitos alunos que adoram, que me ajudam. Tem a professora Diana, a professora Simone, a professora Claudete, então, a professora Marina, né? Então é um trabalho de muitos, das próprias famílias que me enviam, né? Então é maravilhoso. A professora do museu, gente, não tem preço. Não é só coisa velha. Isso aí mesmo. Com certeza. É bem legal que esse trabalho, na constelação familiar, né, que é um processo terapêutico, o Bert ele fala muito sobre as famílias, né? E ele faz essa busca lá atrás, né? Então, quando eu vi o museu, eu falei, nossa, mas eu estou estudando de novo, né? Porque a gente estuda um pouco dessa linhagem, né, da história, né? Então, assim, não deixa de ser também um processo, assim, de cura, né? Entre as famílias, entre as gerações. Então, até me lembrei agora dessa que eu contei do meu avô. Não faz muito tempo que eu soube que ele era viúvo antes de se casar com a minha mãe. Então a gente muitas vezes observa crianças e jovens que sabem tudo de um tal ator, atriz, um desenho, um jogo, mas que não conhecem a história da família. Não é? O dia que a minha filha de 7 anos assistiu a história do meu avô em vídeo, ela chorou. Porque daí ela ouviu e falou assim, nossa, então o vô teve que fugir de casa. Nossa, então ela se sentiu emocionada de saber, né? Então muitas vezes aquela dificuldade de você sentar com uma pessoa mais de idade, porque hoje é difícil. Você vê uma criança, um adolescente sentar com o vô, com a avó para saber a história da vida da família, né? Então eu vejo que muitas vezes o vídeo
é uma forma de atingir de uma forma diferente, né? Que muitas vezes, né, traz esse conhecimento, né? Com certeza. E você falou, eu ia perguntar até, né, seus filhos, o adolescente talvez não diga muito, mas as meninas, elas têm esse gosto também, então, pela história, em saber um pouquinho mais, ou como que é? Não, então, o meu mais velho, ele tá com 13, tá na fase difícil, mas ele é maravilhoso, ele me ajuda muito em casa, muito com as meninas, né? A do meio, ela tava muito preocupada em falar o nome dela aqui. Mãe, você vai na rádio, não fala meu nome que eu vou ficar com vergonha. Eu falei assim, ai Maria, nossa, como que eu não vou falar que você existe, filha? Né? Então o nome dela é Maria Fernanda. Quantos anos é a Maria Fernanda? Tem 7. Um beijo, Maria Fernanda. Beijo, Maria. Eu vou te mandar foto, futuramente você vai estar na rádio. Ela gosta de falar. Filha de professora fala bastante. Aí tem a pequenininha que tem 3, que é a Melissa, e o mais velho é o Matheus, né? Então, eu acho assim que, como a gente está nesse trabalho ali na escola, ele é meu aluno também. Então, eu vejo o quanto é importante ele saber que a mãe, né, a mãe dele tem todo esse trabalho, né? Às vezes a gente vê aquelas carinhas assim, meio de ciúme. Mãe não precisa isso, mãe não fala isso, você fala demais, sabe? Mas eu vejo que por trás desses comentários dos adolescentes tem todo falando, nossa, ela é minha mãe, né? Sim. Orgulho, né? Então, legal. tanto quanto eu tenho orgulho deles, né? Eu acredito que eles devem ter também, Sim, né? Do jeitinho deles, mas E a tem. fase também, né? É a fase, Falando da Maria, o dia que eu vi a foto, uma foto sua, acho que foi quando contou a história do seu avô mesmo, uma foto lá no sítio, na frente da igreja. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, é a cara da Maria, e a Maria é sua cara, né? Então, é uma mistura, porque o Matheus e a Maria eles são mais clarinhos, né? Mas eu acho que isso é uma mistura boa. Minha e do meu marido. Agora a pequenininha é bem morena, vocês já viram. A pequenininha parece com a mãe dele, com a família dele, sabe? Me puxou mais pro lado de lá. Mas já estamos chegando ao fim, né? Mas já! Passou muito rápido. É por isso que a gente tem que ter parte 2 e falar sobre o livro, falar sobre outras coisas. Mas antes a gente quer deixar uma lembrança de agradecimento. Ai, meu Deus! Pela professora do museu ter aceitado o nosso convite, Nossa! acreditado em nós, né? E vir aqui falar um pouquinho dessa história que eu tenho certeza. Sim, pode. Gente, é pra comemorar hoje. Isso Comemorar tudo. Agora já! Deus abençoe, amém, gente. A gente só tem que agradecer mesmo a confiança, né? Por acreditar e vir contar a história. Que vai ecoar por muito tempo aí, muitas pessoas estão ouvindo, vão ouvir. Tenho certeza que tudo que foi dito aqui mexeu e mexe com as pessoas, porque fala sobre pessoas. E isso mexe com a gente, né? E a gente vai marcar sim, né, pessoal? Já vamos A parte do livro, com certeza. Precisamos. Mas por hoje a gente quer agradecer e que você deixe uma mensagem mesmo para os seus alunos, para as pessoas de Borrasópolis, para quem passou no livro, vai passar no museu, já passou, o que você quiser deixar aí para eles de recado. Então, pessoal, assim, quero agradecer a vocês pelo convite. Maravilhoso essa conversa. Não dá nem para acreditar que foi 1 hora já, né? Eu quero, assim, falar para as pessoas que seguem o Museu Virtual, as que porventura hoje forem acessar pela primeira vez, que de uma forma ou de outra vocês todos podem colaborar, tá? Como é uma história, a história do município ela é bem oral, né? Então, toda foto que você possui, a história que você queira compartilhar, para mim é um imenso prazer poder postar as histórias de vocês, dos pais, dos avós, famílias que já foram embora há muitos anos, né? Podem também estar entrando em contato, sabe? As histórias presentes no livro, elas não são nada prontas e acabadas, né? Então, já gostamos tanto do trabalho, a gente vai continuar, sabe?
E daqui a alguns anos a gente tem aí a vontade de ter uma segunda edição do livro. Então, se porventura histórias, biografias, fotografias que não tenham estado, que porventura não estão inclusos nesta edição, futuramente podem estar. Tá? Muito bom. Franciele Custódio, última pergunta. Ai. Qual foi a ação que mais te moveu até hoje? Do Museu Virtual. Uau! Com certeza. Além, assim, vamos pensar aqui de trabalho. Acredito que é a do Museu Virtual, porque eu nunca imaginei que algo ficasse tão grandioso. E para mim, o que se produziu até hoje, para mim é uma realização muito grande. Outra são os meus 3 filhos. Então, olhar para os 3 hoje e saber que eu tenho 3 crianças, nesse mundo moderno que a gente vive, para mim já é uma aspiração muito grande. Uau, gente! Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanhou. Segue aí a Colina do Vale lá no Instagram. Segue a nossa página também, Ação Cash. E segue também o Museu Virtual Borrasópolis. Façam todos um excelente final de semana. Um beijão no seu coração e até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau.